Boa tarde, então hoje vamos ver o capítulo 23 do livro de Mateus. Nesse capítulo temos palavras bem duras em que Jesus se dirige diretamente a escribas e fariseus. E é importante, nós falamos já diversas vezes sobre essas rusgas dos fariseus e dos escribas com relação a Jesus e tudo que ele vinha promovendo e ensinando. E ainda não falamos sobre o conceito, né? Quem são escribas e fariseus. Então acho que é oportuno que agora a gente tente entender que tipo de pessoas eles são. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis, os regramentos, eram doutos na língua, né? Não era uma realidade como hoje, onde todos sabem ler e escrever. Então quem sabia ler e escrever e que tinha o domínio da língua escrita eram os escribas, que ficavam responsáveis por escrever tudo que era ordenado tanto no meio religioso, que é o caso aqui, né, desses escribas. Escreviam as coisas relacionadas à religião e às leis de Moisés, mas o conceito de escribas também existia na questão dos reinados, né, onde eram escritas as leis dos reinos. E os fariseus são aqueles judeus mais ortodoxos que seguem à risca a Torá, que é basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então eles doutrinavam de forma engessada em cima daqueles livros iniciais, com aquelas regras todas que existiam no Velho Testamento, e que depois Jesus vem agora e ele dá um novo entendimento para aquelas leis, né? E aí eles passam a não concordar com o que Jesus está mostrando, porque eles têm uma visão bitolada e cega em cima daqueles livros. E aí Jesus coloca, faz algumas abordagens aqui nessa primeira parte do capítulo, onde ele chama a razão esses escribas e fariseus, dizendo, por exemplo, lá no versículo 4, que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles viviam enchendo o pessoal de regra e de formas de agir, né? E cobrando e condenando quem não fazia daquele jeito, mas na verdade eles mesmos não estavam nem um pouco preocupados em obedecer as suas próprias regras. É mais ou menos isso que Jesus está colocando. Eles estavam exigindo demasiadamente do povo, né? E além de ser demasiado com o povo, eles mesmos não chegavam nem aos pés de tentar fazer algo na linha do que eles estavam exigindo. E outra coisa que Jesus critica é que as obras que eles fazem, elas são com o único objetivo de que sejam vistos, né? Que eles recebam fama, que sejam homenageados, que eles tenham um lugar de assento diferenciado, ou seja, aquela questão do orgulho que hoje, infelizmente, a gente ainda vê nas igrejas, a questão de ostentação de alguns líderes, né? Que eles querem ser sempre bem vistos, sempre no status, tem que estar sempre aparecendo, fazendo o seu social, quando deveria estar mais preocupado com o rebanho, né? Que precisa ser cuidado e constantemente alimentado com a palavra de Deus. E aí no final dessa primeira parte, então o versículo 12 diz assim, que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então um puxão de orelha final aqui nesse texto, onde Jesus então mostra que o que eles estão fazendo de tentar se vangloriar aqui na terra vai lhes dar exatamente o oposto depois, porque eles serão humilhados. E aqueles que trabalham de forma humilde, eles vão ser exaltados depois. Na sequência, vem várias advertências diretas assim de Jesus, utilizando de vocativo, né? No primeiro, no versículo 13, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Todos basicamente começam desse jeito. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens.
porque vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, Jesus está criticando que eles ficam botando uma série de empecilhos para que as pessoas cheguem ao reino, e acabam impedindo essas pessoas de terem acesso, porque eles mesmos estão criando suas regras, eles não teriam acesso e também não deixam que os outros tenham acesso através de doutrinas equivocadas. Aí o outro que eu acho interessante aqui é o versículo 15, que ele diz que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Aqui, então, Jesus deixa claro para eles assim, que assim, eles ensinavam que era o ouro que estava em cima do santuário, que tinha muito mais valor do que o próprio santuário. Jesus mostra que não é por aí, não, que o santuário é que é o importante. O que vale é a parte que cabe a Deus, e não a ornamentação que dá valor de mundo, né, no santuário. E aí Jesus traz eles a razão ao chamar a atenção sobre isso. E quem jurar pelo altar ou pelo santuário estaria fazendo o correto, e não jurar pelo ouro que está no santuário, ou pela oferta que está em cima do altar. Depois, mais adiante, o 23 também traz uma admoestação bem forte. Ela diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são temperos, né? E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, guias cegos, que coai o mosquito e engolis o camelo. Aqui Jesus está dizendo que eles dão o dízimo das coisas pequenas, como é o exemplo dos temperos ali, mas no entanto acabam negligenciando as coisas mais importantes, que é promover a justiça, demonstrar misericórdia, demonstrar a fé. E aí Jesus diz: vocês deviam, além de fazer aquilo, de dar o dízimo das coisas que vocês recebem, dos ganhos, também promover a justiça, a misericórdia e a fé, e isso eles não estavam fazendo. Aí chama eles de guias cegos, que se preocupam com a coisa pequena e deixam passar a coisa grande. Essa é a analogia do coais o mosquito, né? Quer dizer, tu passa uma peneira para que o mosquito não seja coado, seja separado do líquido, mas deixa o camelo passar. Ou seja, se preocupa com a coisinha pequena e não ignora as coisas que são mais importantes, são maiores, como é o exemplo do camelo e do mosquito aqui. Depois o 27, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqui Jesus está comparando eles a uma urna funerária, né? Um caixão. O caixão é bonito por fora, mas o que tem dentro? Um corpo apodrecido. E essa analogia ele empurra para cima deles, né, mostrando que sim, eles têm uma aparência para os homens de serem justos, de serem pessoas corretas, mas por dentro são podres. E mais adiante, então, Jesus os chama de raça de víboras, que não vão escapar da condenação do inferno, né, porque são sacerdotes que deveriam estar ajudando o povo e na verdade estão puxando o povo para o lado errado. Principalmente aqui, no que a gente tem visto nos evangelhos, né, de tentar
convencer o povo de que Jesus não é o Filho de Deus. Essa eu acho que é a pior atitude que eles vinham tomando. E no final desse capítulo, o versículo 37 começa assim, um lamento sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. De novo aqui Jesus pegando forte com relação aos judeus, né? Porque está se vendo pessoas acreditando no Filho de Deus em outros lugares, e os de casa, desde sempre, tiveram problema com a aceitação daqueles que vinham profetizar em nome de Deus, e agora também do Filho de Deus que está chegando. Lembrem das parábolas dos capítulos anteriores que nós falamos, que ela também aborda esse mesmo conceito, né? De aqueles para os escolhidos não o quiseram, e acabaram que aqueles que não eram escolhidos o aceitaram. O versículo 37 continua: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então essa analogia aqui da galinha tentando juntar os seus pintinhos, né? Imaginem a galinha tentando juntar os pintinhos, e os pintinhos sempre fugindo, não queriam ficar debaixo da asa da galinha. E isso é uma referência que Jesus está fazendo de tudo que já vinha acontecendo desde o Antigo Testamento, que nós não falamos sobre ele ainda, falaremos no futuro, que o povo de Deus sempre foi rebelde, e Jesus mostrava de N formas, através de profetas, através de... Deus, no caso, mostrava benevolência e voltava a dar oportunidades, e de novo passava o tempo e o povo se rebelava, e parece que não queria ser o povo escolhido de Deus. Então essa analogia é nesse sentido, mostrando que inúmeras vezes Deus tentou, né, trazer o seu povo, cuidar dele, fazer com que o reconhecesse como Senhor, e esse povo não quis.